E aí galera, nesse vídeo aí vou estar mostrando como calcular o campo elétrico de uma linha de cargas referente a um ponto. Bom, primeiramente, a gente começa a observar o problema que a gente tem e a gente tem que calcular o campo elétrico devido a essa linha de cargas aqui, que ela vai de mais infinito até menos infinito. A gente tem que calcular todas as contribuições de campo elétrico que essa linha aqui contribui nesse ponto de observação que a gente tem aqui. Bom, como é que a gente começa esse problema? Primeira coisa que a gente tem que notar é que a gente tem que pegar uma pequeno pedacinho de carga referente a essa linha de cargas aí e ver a contribuição que ela faz no nosso ponto de observação. Bom, esse pequeno pedacinho de carga de Q aqui contribui nessa direção no ponto, tá? Só que a gente tem que notar que simetricamente do lado negativo do Z aqui, a gente também vai ter um pedacinho de carga que vai contribuir nesse ponto aqui, de maneira simétrica. Bom, daí o que a gente nota? A gente nota que as coordenadas Z aqui, que as contribuições verticais, contribuições em Z, vão se anular. E só vai sobrar as contribuições em Y. Então, o que a gente nota de antemão aqui? Que nosso campo vai depender apenas do Y. E vai apontar na direção do Y. Como é que a gente representa isso, então? Como a gente está dizendo que vai apontar só na direção do Y, a gente representa como um versor, tá? De modo 1, vetor de modo 1, na direção a Y. Na direção Y. Bom, o que vai ficar melhor para a gente trabalhar esse problema aqui? Se a gente dar uma observada, vai ser melhor a gente trabalhar com coordenadas esféricas, né? A gente pensa uma forma de um cilindro aqui, em volta. Como a gente está em 3D aqui, né? Com os três eixos de coordenadas x, y e z, a gente pensa na forma de um cilindro aqui. Bom, a gente tem o z, a gente tem esse ângulo θ aqui, e a gente tem o raio saindo do cilindro, né? Da origem até a ponta do cilindro, que é o raio ρ. Bom, se a gente notar, a gente tem o ρ na mesma direção do y. Então a gente pode substituir aqui o y por ρ. Z a gente deixa como z e θ a gente deixa como θ. Então a gente passa a trabalhar agora nosso campo com as dependências em ρ, em θ e em x. Bom, o que a gente pode observar ainda? Se a gente pensar nesse campo aqui, a gente vai ver que se a gente pegar esse ponto com outro θ, com θ qualquer aqui, a gente vai ter a mesma contribuição de campo que a gente tinha aqui. Então, para todo π de 0 a 2π, a gente tem igual campo elétrico. Então, o que a gente sabe agora é que o nosso campo não vai depender do θ. Quer dizer, nosso campo não vai depender do θ. O que mais que a gente observou aqui quando a gente fez esses cortes? Que nosso campo não dependeria do z. Então, a gente pode eliminar o z também daqui. Então, a gente nota que nosso campo elétrico vai depender apenas da variável ρ. Então, a gente vai ter um campo dependente de ρ. Bom, vamos começar a trabalhar nisso agora. Vai ser um campo, além de ser um campo dependente de ρ, né, vai observar que vai ser um campo na direção de ρ. Um versor apontando na direção do ρ aqui. Bom, vamos começar então, né? As continhas. A gente pega esse campo que a gente produz por uma carga infinitesimal. Esse campo aqui ainda não vai ser nosso campo E, mas sim vai ser um campo
Deixa eu ver aqui. Vai ser um campo DE. O DE, a gente sabe, né? Já que o nosso campo, a gente sabe a fórmula do campo, né? Forma de um campo elétrico para uma carga pontual é o K, a carga, né? Sobre esse K aqui, né? Aquela constante 1 sobre 4π epsilon zero, tá? Vezes um versorzinho sobre R ao cubo. Mas isso aqui vai só para cargas pontuais. Aqui a gente trabalhando com uma carga infinitesimal que a gente vai ter que integrar depois de menos infinito a mais infinito. Tá? Porque a gente tem uma linha de cargas. Então, nosso DE vai ser 1 sobre 4π epsilon zero dq nosso versorzinho que a gente não sabe ainda, né? Então vou botar só um R menos R', que eu já vou explicar o que é, dividido pelo módulo desse R menos R' elevado ao cubo. Bom, deixa eu seguir aqui. Bom, o R, esse R' aqui é a distância da carga. Então, o R' vai aqui, onde a gente tem a carga. E o R é a distância do ponto. Então, é essa distância da origem até o ponto aqui. Então, aqui a gente tem o R. Vetorzinho aqui. Bom, sabendo disso, então, agora a gente tem que expressar o R e o R' em função das nossas variáveis Z e ρ. Porque a gente está trabalhando com coordenadas cilíndricas. Bom, então, quem que vai ser então o R? O R vetor. E o R' é vetor. O R vetor vai ser na direção do ponto, ou seja, na direção ρ. Então, o R nada mais é do que o ρ, né? Que essa distância aqui vai ser ρ, que a gente vai chamar, né? Vai ser o raio, porque a gente pode girar tudo isso aqui. Então, vai ser a distância aí que a gente tem, que é o ρ, apontando na direção ρ, ou seja, vezes o versor ρ. E o R', né, é essa distância aqui. Essa distância aqui a gente tem é z, na direção da coordenada vertical z. Então, o R' é z vezes um versor na direção z. Sabendo disso, então, a gente pode substituir na nossa fórmula, né? Vamos virar aqui. A gente pode substituir na nossa fórmula que a gente tinha aí para o campo elétrico. Então, a gente vai ter DE é igual 1 sobre 4π epsilon zero multiplicado pelo nosso dq. Multiplicando, né? Agora a gente tem que lembrar que a gente tinha R menos R'. Nosso R é o ρ, de ρ, ρ a ρ, menos Z vezes o versor na direção Z. Dividido pelo módulo do R menos R', né, que a gente tinha lá. Então, dividido por ρ a ρ menos Z a Z, o módulo disso aqui, né, elevado ao cubo. Bom, o que mais que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem, primeiro, que a gente tem que substituir esse dq aqui
está só nos atrapalhando por enquanto, e calcular esse módulo aqui. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos substituir o dq. O dq, por a gente estar numa superfície que ela é linear, uma superfície linear de cargas, ela vai ter uma densidade linear, ou seja, um ρl. Não confundir com o ρ do raio, tá? Então, esse ρ aqui, ele é de densidade linear, esse ρl. Linear. Bom, o dq vai ser ρl vezes um dl'. Por que dl' e não só dl? Porque a gente convencionou que dl com a linha em cima, essa linhazinha em cima aqui, tem referência com a carga. E a gente está trabalhando com a carga aqui. Então, vai ser, assim como a gente tinha o r, vetor r', vai ser um dl' aqui. Bom, vamos seguir então. Sabendo que isso aqui é o nosso dq, agora a gente tem que calcular esse módulo do ρ a ρ menos z a z. Então, vamos calcular esse módulo aí. A gente tem que calcular ρ a ρ menos z a z. Bom, como é que é esse módulo aí? A gente sabe que o ARRO e o AZ são unitários. Então, basta a gente fazer o módulo do ρ menos AZ. Então, esse módulo aí nada mais é que a raiz quadrada de cada componente. Então, ρ ao quadrado mais menos z ao quadrado, que vai nos dar a raiz de ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Então, substituindo a nossa fórmula que a gente tinha aí, né, para o dE, agora substituindo o dq e o módulo do denominador, a gente vai ficar que dE é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes 1 ρl vezes dl' multiplicado por ρ a ρ menos z a z dividido por raiz quadrada de ρ quadrado mais z quadrado elevado ao cubo. Bom, o que a gente sabia lá do início do nosso problema? Que nosso campo não dependeria do z, né? Porque se anulava os componentes verticais. Isso a gente viu no início da aula. Então a gente pode desconsiderar esse z aqui. Outra coisa que você tem que notar. Aonde que está essa carga dl aqui? O dl é referente à carga em qual direção? É em direção ao z. Então, a gente pode trocar o z lá por l. Então, dl agora vai passar a ser dz'. Esse z é referente à carga. Então, também vai ser um z'. Então, para ficar melhor, vamos reescrever isso aí. A gente vai ter que dE é igual a 1 sobre 4ε0 vezes a densidade linear vezes o ρ a ρ dividido por ρ quadrado mais z' ao quadrado elevado, né? Aqui a gente tem na 1 meio vezes 3 na 3 meios dl'. Então, para finalizar, a gente integra dos dois lados aqui, né? A gente vai ter que a integral do dE, é o próprio campo que a gente quer. O 1 sobre 4πε0, o ρl, são constantes. Então, e o ρ também. Então, a gente vai ter 1 sobre 4πε0
ρL vezes ρ. Essa direção aqui, a gente deixa ela só explicitada, né? Porque a gente já sabe que a gente vai ter o campo na direção do ρ. E integra o 1 sobre ρ quadrado mais z' ao quadrado, na 3 meios, né? Que a gente sabe que esse L aqui é z'. 3 meios dz'. Bom, né? De menos infinito, porque a gente quer na linha inteira, até mais infinito. Bom, com o auxílio de alguma tabela de integrais aí, né? Não vou resolver essa integral aqui. A gente chega que o campo da linha de cargas no ponto vale ρL dividido por 2π ε0 ρ. Lembrando que esse ρ aqui é o raio e esse ρL aqui é a densidade de carga na direção a ρ. Bom, espero que tenham entendido a aula aí, pessoal. Tivemos alguns detalhes técnicos aqui com a câmera que mudou no final, mas espero que isso não tenha atrapalhado em nada. E era isso então, espero que tenham gostado. Até mais.